E aí nós chegamos nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Como eu falei lá no início, em 393 d.C., os Jogos Olímpicos eles foram extintos, foram cessados. Na verdade, foi uma pausa. Por quê? Porque em 1892, um cidadão chamado Pierre de Coubertin, que era o Barão de Coubertin, ele teve a ideia de ressurgir os Jogos Olímpicos, só que dessa vez não para adorar os deuses, não por uma questão religiosa, mas que ele acreditava que através dos esportes podia se unir as nações, tá? Então, em 1892 ele teve essa ideia, lançou a ideia e em 1896 nós tivemos a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Tá? Esses jogos aconteceram em Atenas em homenagem aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Tem alguns detalhes interessantes sobre essa ideia, essa idealização dele de ressurgir os Jogos Olímpicos, que, por exemplo, os 5 anéis, que é um símbolo muito conhecido dos Jogos Olímpicos, foi desenhado, foi feito pelo próprio Barão de Coubertin, onde ele aqui queria simbolizar a união dos 5 continentes e os anéis, eles têm as cores que tem nas cores de todas as bandeiras de todos os países do planeta, tá? O Barão de Coubertin, ele idealizava muito o que ele chamava de olimpismo, que era essa união, essa pacificação através dos esportes com as nações participantes dos Jogos. E aí, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles acontecem até hoje, sempre a cada 4 anos, desde como era a Grécia Antiga. A gente só tem uma curiosidade, um fato interessante. Esse ano, a gente teria, agora no final do mês, iria começar os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Mas, infelizmente, por conta desse momento que nós estamos vivendo, por conta da pandemia do coronavírus, os Jogos Olímpicos foram adiados para o ano que vem. Então, pela primeira vez na história, um jogo está sendo adiado, né? Ele já tinha sido cancelado em 3 ocasiões por conta das guerras mundiais, mas pela primeira vez está sendo adiado. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um período não de 4 anos entre uma Olimpíada e outra, mas de 5 anos. Porque a última Olimpíada foi em 2016, no Rio, aqui no Brasil, e a próxima edição vai ser no ano que vem, a Tóquio 2020. O detalhe é que o nome permanece o mesmo, tá? Vou trazer para vocês agora uma curiosidade. Vou dar 10 segundos para vocês responderem. Quem está acompanhando aí pelo YouTube pode botar lá no chat o que é que vocês acham. Sim ou não? Você acha que o cabo de guerra já foi um esporte olímpico? Sim ou não? E aí? Vamos lá. Quem respondeu sim, acertou. Por incrível que pareça, o cabo de guerra foi um esporte olímpico sim. Ele aconteceu em 5 edições dos Jogos Olímpicos, de 1900 até 1920. Então aconteceu em Paris em 1900, St. Louis em 1904, em Londres em 1908, Estocolmo em 1912. Em 1916 não teve Jogos Olímpicos por conta da Primeira Guerra Mundial e em 1920 na Antuérpia foi o último ano, a última edição que teve o cabo de guerra nos Jogos Olímpicos. Então hoje a gente vivencia muito o cabo de guerra nas nossas aulas como uma brincadeira, como um jogo de oposição.